se assustam quando eu falo isso, que a gente demora muito tempo para entender a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, ela não é um livro como qualquer outro, né? O pastor falou aqui, né? Quando eu fiz mestrado, eu fui obrigado a fazer uma bibliografia de 3.000 livros. Então eu tive que ler 3.000 livros. Então é algo que às vezes você lê e rapidamente você entende. Mas a palavra de Deus não. Por quê? Porque nós precisamos ler e precisamos ouvir Deus falar. Precisamos que esta palavra assente o nosso coração e a gente consiga entender os desígnios e propósitos de Deus. Muitos de nós, quando leem a Bíblia, normalmente a leem em momentos de dor, desespero, angústia, sofrimento, reveses, tribulações. E a palavra de Deus não é só para esses momentos. A palavra de Deus, ela deve ser o seu livro de cabeceira. Ela deve ser um livro que você deve meditar todos os dias da sua vida. E a Bíblia, ela é um livro que pode passar anos, décadas, milênios. Ela sempre vai ser atual. E eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês, porque ele me remete a um período da minha vida que eu tentava entender certas coisas, principalmente entender o agir e o trabalhar de Deus. Às vezes nós pensamos que entendemos o agir de Deus, e é isso que está errado, porque a maior loucura para Deus é a nossa maior inteligência. E a nossa maior inteligência é a maior loucura para Deus. E eu vou tentar provar o que eu estou falando. Se você pegar um texto da Bíblia, a vida, por exemplo, de um profeta chamado Elias, que ele se ausenta da sua vida e vai até um ribeiro chamado Ribeiro de Querite, e ele fica ali, e a Bíblia não fala isso, mas para o bom estudioso da palavra, dá a entender que ele estava numa depressão muito profunda devido à perseguição, né, de uma rainha que perseguia o seu trabalho, o seu ministério como profeta. Principalmente por quê? Porque ele foi a um local determinado por Deus, onde não tinha absolutamente nada. Era um local inóspito, ou seja, longe e bem longe, e principalmente ausente de tudo. E de repente Deus chama das suas alimárias, ou seja, dos animais mais, chamados animais mais, aqueles que não nos trazem aquela coisa boa, chama seus corvos, e determina, e pede, manda que eles sustentem esse profeta durante o período que ele ficar ali. Se você analisar sobre o aspecto humano isso, você vai ficar doido da vida. Mas se você analisar sobre o aspecto daquilo que Deus faz para cada um de nós, você vai entender o propósito de Deus. Às vezes é necessário vivermos situações, e muitas situações, para entender o propósito e o desígnio de Deus. Muita gente acha que entende, mas esse efeito que as pessoas hoje estão vivendo da palavra, que tudo se resolve no estalar de dedos, não é assim. As coisas de Deus não se resolvem como se fosse um estalar de dedos. As coisas de Deus se resolvem num trabalho processual, ou seja, num trabalho de começo, meio e fim. Tudo aquilo que Deus começa, Ele aperfeiçoa e Ele termina. Ou seja, se Deus começou algo na sua vida, se Ele começou algo na sua vida, e Ele começou algo na sua vida, acredite, há necessidade de um aperfeiçoamento para que você depois tenha o resultado final daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse texto, porque eu demorei 12 anos da minha vida para entendê-lo.
E eu vou explicar por que eu demorei 12 anos. Amém? Amém. Vamos ler. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Amém. Queridos, a coisa mais interessante quando estamos vivenciando um problema, e isso é algo extremamente humano, quando vivenciamos uma dor, um sofrimento, é como ficamos em relação à situação que passamos. Alguns reagem de uma forma, outros reagem de outra. A trajetória humana, ou seja, nós nascemos, crescemos e vivemos. Ela é feita de todo um rito, né? E às vezes as pessoas têm uma trajetória de vida, às vezes, que nunca desejariam ter. Mas temos, às vezes, que vivenciar coisas que perguntamos muito para Deus. Por quê? Por que temos que passar por determinadas situações e, às vezes, indagamos Deus, sendo cristãos e servos de Deus? Essa pergunta eu me fiz muitas vezes. E é necessário que às vezes a gente faça esse questionamento para que Deus fale ao nosso coração, não porque queremos, mas para entendermos não o porquê daquilo, mas o para quê daquilo. Esta é a grande diferença que norteia a vida daquele que quer viver uma vida cristã. A pessoa que se chega a Deus, e a Bíblia diz lá em João, né, chegai-vos a Deus e Ele chegará até vós, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, é tudo devagar, não é nada paulatino, é bem homeopático mesmo. Nós precisamos entender que quando estamos em nossa trajetória de vida e junto desta vida, estamos com a vida cristã caminhando para e passo, às vezes vivemos situações tão loucas que você para e fala: como eu, uma pessoa tão esclarecida, fui me envolver com isso? Como eu, uma pessoa com tanta bagagem de vida, foi me envolver com isso? E de repente você se vê envolto numa situação e você fala: por quê? Mas não é o porquê, é o para quê. Se você deseja entender um pouco do propósito de Deus, você tem que entender que Deus não tem porquês. Deus tem para quê. Tudo aquilo que vivemos,
tudo aquilo que passamos, acredite nisso, acredite, coloque, assente isso no teu coração. Tem e sempre terá um propósito na tua vida. E até a dor mais causticante que você viver tem um propósito também. Eu li um livro essa semana, onde o escritor dizia que deserto é lugar de passagem e caverna é lugar de sairmos. Eu fiquei pensando, falei, o que esse escritor quer dizer isso? Ele poderia ter ido um pouco mais longe. Deserto realmente é lugar de passagem. Mas é no deserto que a gente fica só. E às vezes, os nossos maiores sofrimentos são vividos só. Se você pegar o protótipo de Jesus para a sua vida, o maior sofrimento dele foi vivido só. Durante 3 anos ele caminhou com seus discípulos, mas o seu maior sofrimento foi vivido sozinho. Vou dar um exemplo. Quando ele entra no Getsemane, ele entra sozinho. Quando ele ora, ele está orando sozinho. Quando ele é preso, ele está sozinho. Quando ele é crucificado, ele está sozinho. Ou seja, se você pegar a referência de Jesus para a sua vida e para a nossa vida, e tem que ser a referência de Jesus para a nossa vida, porque é isso que as pessoas não entendem. E eu quero quebrar um paradigma muito ruim das pessoas que tendem a ir por uma corrente que acham que a vida com Jesus é algo assim brando, em águas parelhas, céu de brigadeiro. Eu quero que você guarde isso no teu coração. A vida com Jesus, a vida cristã é uma chamada ao sofrimento. Acredite nisso. Se você deseja servir a Jesus, é uma chamada à dor. Por quê? Porque se fosse fácil, meu irmão, se fosse fácil, Ele não nos ensinaria tanta coisa como Ele nos ensinou. E se fosse fácil isso, a gente já não estaria mais aqui. Então a dor, o sofrimento que vivemos na nossa vida, sempre tem um propósito. E qual é o propósito? Quando você ultrapassar, quando você chegar lá adiante, esse é o desafio. O apóstolo Pedro fala isso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Alcançando o fim da nossa fé, ou seja, a salvação de nossa alma. O final da nossa vida cristã é a nossa salvação. Ou seja, se você perfilar toda essa vida cristã, o final é bem-vindo. É este bem-vindo que Jesus vai dizer para você. Aleluia. Não é isso? Amém. Mas chegar lá é o grande desafio. Vencer, ultrapassar os seus próprios limites é o problema. Sabe por quê? Porque o nosso tempo não está associado com o tempo de Deus. O teu tempo, o Cronos, agora, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, não é o tempo de Deus. Esse tempo não está associado com o tempo de Deus. O tempo de Deus está associado com o agir e o trabalhar dele, não nós. Por isso que eu falei, quando questionamos Deus, não estamos entendendo os desígnios dele. Nós queremos respostas rápidas, e com Deus não tem resposta rápida. Com Deus tem um trabalhar muito profícuo, muito intenso, não no exterior nosso, mas no interior. Onde Deus se manifesta em nós, não é no exterior, é diferente. Isso aqui sofre demais, isso é carne, isso é sangue, isso aqui são membros que se movimentam de um corpo. Aonde Deus se manifesta em nós, é aqui dentro. Onde? Como?
precisamos trabalhar profundo, diuturno nele conosco. A passagem que lemos, como eu disse, eu demorei 12 anos para entender. Espera um pouquinho. Jesus fez isso com essa mulher? Não é possível. Se você olhar e falar, peraí, não foi Jesus que fez isso com essa mulher. Jesus não fez isso com essa mulher, mas ele fez isso com essa mulher. Ele fez. O que ele fez com ela? A primeira vez ele a ignora. É que nem muitos entraram aqui e cumprimentaram um ao outro. Imagine um entrar aqui e falar assim, nem cumprimento, ignora. E não foi uma vez só, foi duas. Na segunda foi pior. Por quê? Porque depois dele ignorar a mulher, ele a humilha. Ele a humilha de uma forma pública, na frente de todo mundo que estava ali o quê? Pressionando ele. Se você olhar humanamente esse texto, você fala, isso é coisa de gente doida, coisa de gente maluca. Jesus não fez isso. Jesus era Filho de Deus, Jesus era a bondade em pessoa. Porque precisamos entender os paraquês de Deus. Mas nesse texto, aqui, se extrai uma das coisas mais importantes da vida cristã: o tempo de Deus. O tempo de Deus falar, não falar, e o tempo de Deus agir. Imagine você no meio do pânico, do pavor, da luta mais intensa da tua vida. Você tem a oportunidade de estar com o próprio Jesus, cara a cara, face a face, e ele, ouvindo você, ele te ignora. O que você faz? Eu vou dizer por mim, na primeira eu já caía fora. Na primeira, mas isso não tem a menor sombra de dúvida. Eu me humilhei perante uma pessoa que eu nem conhecia, eu ia embora. Ele nem olhou para mim. Fala por mim. Eu ia embora. Vamos admitir que você, no acesso de engolir o seu orgulho, fosse a segunda vez falar com ele. Que desespero é desespero. E de repente você se depara com Jesus, e para piorar a situação, ele te humilha publicamente. Como é que você reagiria? Aí não, aí é demais. Espera um pouquinho. Primeiro ele me ignorou, agora me humilha. Isso não é muito bom. Pois é, Jesus fez isso com uma mulher. A mulher sírio-fenícia ou a mulher cananeia, como vocês preferirem no texto. Os cananeus eram inimigos do povo de Deus. Pessoas que não tinham nenhum tipo de afeição com o povo de Deus. Um belo dia Jesus acorda e fala assim, eu vou lá para Tiro e Sidom. Se você pegar a região da Palestina no mapa e ver da onde Jesus saiu para Tiro e Sidom, que é uma região litorânea, ele caminhou, ele andou 40 quilômetros. Interessante isso, né? E ele foi a pé. Não foi de cavalo, de jegue, de burrinho, foi a pé. E quando ele está em Tiro e Sidom, ele recebe a presença de uma mulher cananeia, uma inimiga do povo de Deus. Os cananeus eram inimigos históricos. Mas aqui não dá para falar sobre isso agora. Mas, qual é o mais importante do texto? É o que extraímos do texto para nós, para a nossa vida. Qual é o significado da palavra de Deus para nós? E tem que ser para nós. Quando lemos a palavra, nós temos que nos ver na palavra. Não é só ler, é diferente, como eu falei. Você lê 1.000, 2.000 livros, você passa batido.
Mas quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E você tem que estar com uma hipersensibilidade espiritual para entender Deus. Não é fácil compreender as coisas de Deus. Se fosse fácil, nós não estaríamos mais aqui. Por que estamos aqui ainda? Às vezes nós queremos sumir, evaporar, desaparecer. Mas calma, irmão. Não precisa fazer isso não. Sabe por quê? Porque hoje você vai entender por que você está aqui e qual o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E aí o que acontece? Ele se depara com uma situação inusitadíssima. Qual? Ele é quase que cavalarmente atropelado por essa mulher, que vai diante dele e fala uma palavra que é interessante. Ela diz assim, ó, Senhor, filho de Davi. Ela chama Jesus de Senhor e filho de Davi. Duas coisas interessantes. Ela chama ele de Senhor. Ela admite que ele é superior a ela e chama ele da descendência de Davi, algo que os cananeus jamais aceitariam. Ou seja, ela quebra ali, só na fala dela, o paradigma da inimizade. Porque Jesus sabia onde ele estava pisando. Ele sabia que Tiro e Sidom é uma região totalmente inimiga, um terreno inimigo. E de repente essa mulher reconhece ele como superior a ela e reconhece que ele é de uma descendência de que os cananeus eram inimigos históricos. Mas ela diz que filho de Davi, como quem diz, tu és da descendência de um rei, a qual eu me submeto nesse momento. Aleluia. E ela diz, tem misericórdia de mim. Ou seja, ela estava completamente desapegada. Ela queria alcançar algo. E no desespero a gente faz coisas que nem imagina. Depois, quando cai em si, a gente fala, como eu fiz isso? Esses dias um amigo chegou para mim e falou assim, trabalha comigo, e falou assim, pô, isso aqui que eu caí num golpe. Eu falei, qual golpe? Tá um golpe lá do contratinho que a gente faz e não sei o quê. Eu falei assim, o que você fez? Ah, eu confiei. E às vezes a gente não pode confiar. Porque quando se lida com negócios, nós temos que fazer as coisas escritas. Se escritas já são complexas, imagine sem ser escritas. E às vezes uma pessoa amplamente esclarecida cai numa coisa que uma pessoa de poucas luzes cairia mais rápido ainda. Mas por quê? Porque a gente precisa entender algumas coisas diante de nós. Pense comigo, irmão. Se você estivesse no meio de um desespero, você não faria qualquer coisa para resolver aquele problema? Você faria qualquer coisa. Qualquer coisa. Quanto mais um filho. Quanto mais uma pessoa que é do seu sangue. E de repente, a pessoa se vê diante de um inimigo para reconhecer a sua soberania e declarar que precisa desse inimigo, dizendo que ele é superior a essa inimizade. Para você entender, por que nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus às vezes? Porque o nosso tempo está associado ao Cronos. Eu vou contar um testemunho para vocês. Posso? Vocês me permitem? Eu dirigi uma igreja ali na Vila Formosa, não sei se vocês conhecem, ali na Vila Formosa, na rua Hangar, número 50. E eu estava terminando o culto, eu e minha esposa, meus filhos, já estavam no carro, minha esposa. E chega um rapaz. Ele entra na igreja, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Ele diz, o senhor é o pastor da igreja? Eu falei, sou o pastor da igreja. Pastor, é o seguinte, ó.
Eu saí de casa às 6 da manhã e eu não voltei para casa ainda. Aí ele contou essa história para mim. Cortaram a água dele, cortaram a luz. Ele tinha sido mandado embora. Ou seja, uma pessoa completamente fora de si. E ele entrou naquela igreja lá na Vila Formosa, e contou essa história para mim, 9 e pouco da noite. Pense comigo! O que você diz de uma pessoa dessa? Você bate no ombro dele e fala assim: ó, meu camarada, ó, o culto acabou, eu tenho que dar o fora porque amanhã eu tenho que trabalhar. Primeiro momento a gente pensa isso, né? Ele está tão cansado, né? Quando ele disse aquilo caiu que nem uma bomba na minha cabeça. Aí eu chamei minha esposa veio do lado. Meus filhos já estavam quase que dormindo no carro. Eu falei: meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem? Não tenho o que dizer. Nesses momentos não tenho o que dizer. Porque quem tem que falar é Deus. E são em momentos de profundo desespero que a gente vê Deus falar com a gente. Lembra do livro? Deserto é lugar de passagem. É realmente. Mas é no deserto que Deus fala com a gente. Caverna é lugar de sair, mas é na caverna que Deus nos sustenta. Então, quando você fala, e agora? Eu fiz uma coisa. Eu chamei a minha esposa, falei, o nome dele é Márcio, é meu amigo até hoje. Falei: Márcio, o que eu posso fazer por você, eu vou fazer, filho. O que eu puder fazer aqui para você, hoje eu vou fazer. Mas estavam fechando a igreja. Mandei 2 diáconos ficarem na igreja. Segura aí, não vai embora não. E fiz o que eu imaginei que eu tinha que fazer. Eu falei: eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Ele está desesperado. O que eu posso falar? Eu não tenho o que dizer para ele. Meu Deus, uma situação desesperadora. E começamos a orar. E aquela oração foi 10 minutos, 15 minutos, 20. Nós estávamos meia hora orando já. Isso já era quase 10 da noite. E os irmãos estavam ali, começaram a orar com a gente. Vai. De repente Deus fala comigo. E aí eu termino a oração e falo assim: amanhã você pegará um ônibus para Diadema. E quando você chegar em Diadema, Deus lá vai te dar a resposta do que você precisa hoje. Eu disse isso para ele. Coisa meio maluca, né? Mas se Deus mandou falar, eu falei. No dia seguinte, aí pegamos os diáconos, pegamos uma cesta básica e demos para ele. Era o que a gente podia fazer, não tinha o que fazer. Ele foi embora. Quando deu 5 da tarde, eu dei meu cartão para ele, né? Falei: ó, tá aqui meu cartão. Se você quiser frequentar a igreja, tal, tá aqui meu cartão. A gente puder te dar uma cesta básica, tal, conte com a gente, tal. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu dei meu cartão para ele. Quando foi mais ou menos umas 5h40 da tarde, no dia seguinte, ele me liga no meu celular. Lembra daqueles antigos tijolões? Lembra? Hoje é telha, né? Mas antigamente era tijolo, não era isso? Lembra? Pastor, é o senhor? Falei: sou eu. Pastor, o senhor não vai acreditar. Falei: pode falar que eu acredito. E ele contou a história para mim. Ele pegou o ônibus para Diadema. E ele estava sentado no banco. Um rapaz do lado, irmão nosso. Irmão nosso. De uma igreja qualquer.
pastinha com os currículos dele. E ele foi lendo o currículo dele ao longo da viagem. Falou, você é mecânico. Rapaz, está precisando de mecânico na minha empresa. Falou, você não quer ir lá hoje? Você está procurando emprego? Eu estou procurando emprego. E está lá o Márcio, congregando até hoje lá. E ele foi na empresa, entregou o currículo. Quando ele entregou o currículo, isso era mais ou menos umas 9 horas da manhã. Às 10 horas eu já estava trabalhando. E o dono da empresa, uma metalúrgica, vendo o desespero dele, vendo a dor dele, fez o quê? Rapaz, pega aqui, paga a tua luz, paga a tua água, pega esse dinheiro, faz compra na tua casa. Você está contratado, apresente-se ao departamento pessoal amanhã. Ele me contou isso no telefone, o que eu pude? Eu não tive reação do outro lado. Ele passou a ser um irmão da nossa igreja. Num momento de sofrimento, de dor, de angústia, o que nós temos diante de nós para resolver? Não temos nada, nós não somos nada, irmãos. É isso que as pessoas não entendem. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mais capaz, mais capacitada, mais, vamos dizer, poliglota, mais talhada na sua vida, mas não adianta. Quando você se vê diante de um desespero, de uma angústia, você é absolutamente ninguém. Só não é para uma pessoa, para Deus. Só Ele que entende o nosso sofrimento. E esta mulher, ela se depara com Jesus no momento do sofrimento e Jesus nem olha para ela, ignora. Ele está andando e ele continua. Agora você vai entender um pouquinho mais. Quais são os tempos de Deus? Há tempo de Deus dizer não. Há tempo de Deus dizer espere um pouco. E há tempo de Deus dizer sim na sua vida. E esse texto, você consegue extrair esses 3 tempos, que são tempos que foram manifestados de forma tão rápida na vida dessa mulher, mas que na nossa vida às vezes demora anos. Meu pai, já dorme no Senhor, ele esperou 25 anos no processo. Quando o processo saiu e foi pago, meu pai já não era mais vivo. E antes dele falecer, ele disse, puxa vida, aquele dinheiro eu nunca vou ver na minha vida. Aí eu disse assim, mas eu quero que o senhor saiba que quando ele vier, pai, ele será muito bem aplicado na nossa família. Às vezes a gente espera tanto uma coisa e não chega. Mas às vezes não é para nós. É em outro tempo. Não no nosso tempo. Esta mulher, ela vive em fração de segundos e minutos os 3 tempos de Deus. O não, o espere um pouco e o sim. Rapidinho. Coisa bem rápida. Na vida cristã, se você pegar isso, às vezes demora 10, 15, 20 anos. E é aí que as pessoas não estão com o coração aberto para entender isso. E não estão com a sua mente aberta para entender isso, o desígnio e propósito de Deus. O tempo do não de Deus é um tempo que não é o nosso não. Se você chega para mim e fala assim, me empresta um dinheiro, eu digo não. Aliás, aqui uma observação, não peça dinheiro emprestado, porque isso causa uma dor nas pessoas. É preferível que a pessoa dê para você. Se você for emprestar, não empresta, dê para a pessoa. O não não é o nosso não. O não de Deus é um tempo de silêncio. O não de Deus é um tempo de silêncio. É um tempo em que Deus se cala.
Por quê? Porque ele precisa moldar, aparelhar, aperfeiçoar você. O não de Deus é o tempo do silêncio dele. Ele não vai falar com você, mas ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele pode te ignorar, mas ele está te ouvindo. Não é um não como o nosso. Não é não, acabou. O não de Deus é o tempo do silêncio. A gente ora. Talvez muitos aqui não vivenciaram isso, mas às vezes a gente quer tanto ouvir uma palavra, né? Não é assim que acontece? Puxa, eu quero ouvir uma palavra hoje. Aí eu vou abrir a Bíblia e quero que Deus fale comigo. Já pensou no desespero? A gente abre um texto e esse texto é um texto terrível, né? Judas enforcou-se, uma coisa assim, né? De repente o desespero nos faz fazer coisas loucas, né? Por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser lida em desespero, momentos de desespero. Deus fala comigo, aí abre um texto, meu Deus, mas isso aqui. E de repente essa mulher, ela se depara com uma situação extremamente interessante. Ela vai até Jesus e Jesus nem olha para ela, ignora. O que isso traz para cada um de nós? Esse é o agir de Deus? Esse é o agir de Deus. Deus nos ignora? Ignora. Ignora sim. E você está orando, e falando, e jejuando, e cantando, e louvando, e consagrando, indo na igreja, e sendo dizimista, ofertante. Deus fala comigo, fala, e não fala. Mas acredite, Ele está ouvindo a sua voz. A gente está vivendo um momento desesperador. E a gente quer respostas. Isso é humano, isso é natural da nossa existência. O ser humano é argumentativo, ele quer respostas. Não é isso? Ele quer resultados. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma totalmente antagônica a nós. Deus, Ele precisa ver a tua capacidade de resistência, a tua capacidade de ultrapassar os teus próprios limites. Deus precisa sentir, e no sentir dele, Ele precisa ver em você aquela pessoa que, independente daquilo que você passe ou viva, você vai estar na presença dele. Mais ou menos assim, ó. Se Deus me der, glória a Deus. Se Deus não der, glória a Deus do mesmo jeito. Se Deus não der hoje, glória a Deus. Se Deus der amanhã, glória a Deus. Se Deus der depois, glória a Deus. Você não está diante de Deus, e você não está servindo a Deus por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é na sua vida. Ele é o Deus da sua vida. É Ele que toma conta de nós. É Ele que nos guarda, nos protege, nos livra. E Ele está nos ouvindo quando a gente não consegue ouvir a voz dEle. Quando a gente está sendo ignorado, quando a gente está diante daquele momento onde desfalecemos, estamos desfalecendo, Carlos. A palavra desfalecer vem de falência, significa perder o sentido. Paulo escreve isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Ele diz isso. E ele diz muito proficuamente: por isso não desfaleçamos. Ele diz: não desfaleça. Não perca os seus sentidos. Uma coisa você tem que aprender, irmão. Quando você se ver diante de uma luta, de uma tribulação, de uma angústia, não perca a tua lucidez. Porque se você perder a tua lucidez, você vai fazer bobagem. Você vai fazer besteira.
E entre a razão e a loucura é um passo. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadoras. Quando você está diante de uma situação que vai te engolir, a única coisa que você tem que entender é que você tem que manter os sentidos da sua mente. Por isso que a Bíblia nos orienta a olhar para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele que começa e Ele que termina. Por isso que nós temos que estar centrados, focados. Não é isso? Porque se a gente perder a lucidez, acabou. Perdeu o emprego? Tudo bem, a conta vai chegar do mesmo jeito. Com emprego ou sem emprego, a conta está lá. Está lá do mesmo jeitinho. Perdeu o emprego? Coloca a tua cabeça no lugar. Se for casado, chama a mulher. Mulher, o negócio é o seguinte: perdi o emprego, mas vamos conseguir passar por esse momento. Vamos tentar conciliar as coisas. Se precisar trabalhar, fazer alguma coisa extra, vamos fazer. Se a mulher não tem emprego definido, se não tem profissão definida, o que você sabe fazer? Eu sei cozinhar, eu sei lavar, eu sei passar. Então você vai trabalhar, você vai poder repartir as responsabilidades comigo, porque é momento de crise, é momento de desespero, e precisamos ultrapassar esse momento. Ninguém escapa das dores desse mundo. Não é fugindo do problema e se afastando do problema que a gente vai resolver as questões. Porque as questões, elas vêm até nós, os problemas vêm até nós, e nós temos que encará-los de frente, resolvê-los de frente. E precisamos disso. Por quê? Porque nós temos que entender que a nossa vida está na dependência de Deus. Nenhum de nós escapa disso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Tem um problema de saúde? Fique em paz. Acalma o seu coração. Faz os tratamentos. Faz os exames. Procura conciliar a vida, mudar os seus ritmos de vida. Tem um filho envolvido com problemas, com drogas, com vício? Calma. Não se desespere. Busque ajuda, busque apoio, busque solução. Fez uma bobagem na vida? Calma. Procure pessoas especializadas, procure apoio. É isso que às vezes a gente não entende. A gente se desespera e faz loucuras. Porque a gente quer respostas, a gente quer respostas. Essa mulher queria resposta. Ela chega diante de Jesus e fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada, eu preciso que você me ajude. E Deus, Jesus fala, tipo assim: não. Eu estou com a minha cabeça cheia. E vai embora. O não de Deus é o tempo em que Deus nos ignora. Mas não é ignorar no sentido de esquecer você, de nos esquecer. É no sentido de aperfeiçoar, moldar, aparelhar e você continuar. É ao momento em que Deus se silencia. E eu quero que você ouça o que eu vou te dizer. O maior silêncio de Deus é o momento em que Deus mais está trabalhando por nós. O mais profundo silêncio de Deus é o momento em que Deus faz da sua ação a maior reação. E a gente pensa que Deus nos disse não. O segundo momento é o momento que espere um pouco. Esse é o momento mais crucial. Por quê? Porque é o momento em que nós somos humilhados. Quem é que gosta de ser humilhado? Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Conhece aquele ditado que diz: nada é tão ruim que não possa piorar? É interessante que quando nós estamos diante de um problema, parece que as coisas elas só aumentam. Notícia ruim viaja, notícia boa demora para chegar. Quando a gente está diante de um problema, só vem coisa ruim.
E é assim mesmo, a vida é assim. Se não fosse, onde Jesus disse que seria fácil? Não vai, né? João 3, né? Não está escrito lá? Não está escrito isso? Né? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nada é fácil. Nada é fácil. Quanto mais no mundo, na vida, e quanto mais na vida cristã. Agora, o momento do espere um pouco é o momento da humilhação. É o momento onde somos humilhados. Vou fazer uma perguntinha aqui, eu sei que muita gente vai responder. Quem já foi muito humilhado aqui? Levante a mão. Eu já fui muito humilhado. Eu já fui muitíssimo humilhado. Lembra um ditado que as pessoas falam no mundo aí? As pingas, todo mundo fala. Os tombos, ninguém conta. Conhece esse ditado? O ditado nordestino. As pingas que você toma, todo mundo fala. Mas os tombos que você toma, ninguém comenta. Imagine você ser humilhado. Vou contar um pouco da minha vida agora. Eu trabalhava num grande escritório de São Paulo. Uma vida tranquila, sossegada. E de repente, um belo dia eu chego no escritório, o meu chefe do escritório, que é o advogado sênior do escritório, chega e fala assim: olha, a gente vai ter que mandar embora os mais antigos. E você encabeça a lista. E eu recebi aquilo, e aquilo foi desesperador. Porque eu estava com férias marcadas, e a minha vida estava, tipo assim, quando você está com a vida certinha, e de repente a tua vida vira de ponta cabeça, é aí que você realmente vê como nós somos dependentes de Deus. E aí eu fiquei desempregado. Minha esposa trabalhava, como trabalha até hoje. Mas, o que eu fiz? Tinha um bom currículo. Fui procurar emprego. Gente, eu estava há 10 anos no escritório. Aí eu fui conhecer a realidade do que é a vida. Gente que te humilha. Para uma pessoa que está ali precisando trabalhar e você recebe não, é duro. E aquilo foi só aumentando, viu, pastor Carlos? E um dia eu cheguei em casa, já passaram 4 meses, eu era seletista, eu possuía carteira assinada, né? Saquei o fundo, recebi os 40%, as verbas rescisórias, né? E aí, de repente, me vi 6 meses sem emprego. Aonde vem a humilhação? Na tua porta. Morava num prédio, porque aí você vende o almoço para pagar a janta, né? A vida é assim. Ou você prioriza o que é importante, ou você não prioriza nada. O que é importante na sua vida? Peguei meus filhos e tirei do colégio particular e coloquei no colégio público. Reduzimos os custos aqui. Isso foi um baque na minha vida. Peguei minhas férias, fui à agência de viagem, peguei o dinheiro de volta. Isso é humilhante. E aí, o síndico do prédio bateu na minha porta. Olha, eu quero dizer para você que você, como subsíndico do prédio, não pode ficar devendo condomínio. Isto é humilhante. Isso é a prova de que você está lá embaixo.
O tempo do espere um pouco é o tempo onde você é mais humilhado. Como eu orava a Deus, como eu falava com Deus. E nesta época eu estava dirigindo igreja. Tinha dias que eu subia no altar e falava a Deus, o que eu vou pregar? O que eu vou aqui ministrar para a minha igreja? Sendo que eu sou a pessoa que mais preciso ouvir tua voz aqui hoje. E passei dias, meses fazendo isso. Porque o tempo do espere um pouco é um tempo terrível, Carlos. É um tempo de sofrimento, de dor, de angústia. É um tempo de humilhação, onde você vai ser espizinhado, humilhado. É o momento que aquela mulher chega para Jesus e fala para ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí ele diz, olha para a mulher e fala assim: eu não vou pegar o pão dos filhos e dar a você que é um cachorrinho. Eu não vou pegar o pão destes aqui que eu vim para ministrar e dar para você. Você não é merecedora de absolutamente nada. Quando você está no desespero, é o momento em que você mais passa humilhações. E é neste momento que nós temos que entender que é necessário. É no momento de humilhação que nós temos que entender que é necessário. E foi quando, há 2 anos atrás, eu tinha prestado um concurso público. Eu falo isso muito emocionado. Eu lembro que o carteiro chegou na minha porta e bateu. Eu falei, meu Deus! A cobrança de novo. Eu falei para minha esposa, não vai atender. Lá fora, na minha casa, no meu apartamento. Como eu precisava assinar, o porteiro nem quis assinar. Ele subiu o carteiro lá em cima. Aí ele falou o meu nome. Não, o telegrama, ele tem que assinar esse telegrama. Falei, meu Deus. E você está com a cabeça a milhão. Eu peguei aquele telegrama, assinei assim, ó. Eu nem olhei para o carteiro. De repente ele falava uma bobagem para mim, né? Quando eu peguei aquele envelope, Carlos, eu falei, meu Deus, só pode ser cobrança isso aqui. Eu abri, eu estava sendo convocado para ir para Brasília, para fazer o curso, que eu tinha passado no concurso. Eu ajoelhei na minha sala e chorei tanto, que eu devo ter chorado umas 2 horas, compulsivamente. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Você pode estar vivendo um momento de maior dor e desespero da tua vida. O momento do espere um pouco é um momento terrível. Mas acredite, é nesse momento que Deus está quase atingindo aquilo que Ele quer atingir na tua vida. Ele está quase completando e aperfeiçoando o que Ele está começando. E isso pode demorar um tempo, pode demorar um ano, mas isso vai acontecer, isso vai ocorrer. Amém. Amém, Senhor. E se você ultrapassar o sofrimento, e se você ultrapassar os seus limites, e se você resistir ao teu orgulho, resistir à tua dor, resistir ao teu sofrimento, e falar, não, eu não posso desistir, eu não posso. É isso que nós precisamos motivar-se, nós precisamos nos motivar, e é isso que Jesus faz conosco. Por quê? Porque a gente não entende que às vezes o sofrimento nos traz motivação. É isso que as pessoas não entendem. Como é que Deus traz motivação pelo sofrimento, pastor? Porque quanto mais sofremos, mais passamos dores. Deus vai nos conduzir a um alto lugar e dizer, você chegou aqui por este motivo. Você não vai alcançar o mérito porque você é inteligente, porque você é melhor, porque você é culto, porque você tem uma posição social melhor. Você vai alcançar o mérito porque é Deus que tem que te aplaudir. Aleluia. Sabe onde Deus te aplaude? Deus aplaude, eu me aplaude.
Quando aquela mulher é humilhada, aleluia, ela diz, não tem problema, se cair migalhas aqui, eu me apodero delas, porque os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Aí Jesus não aguenta, ele para e diz, mulher, grande é a tua fé, seja feita com a tua palavra. Não foi nem a palavra dele, foi a dela. Aleluia. É isso que Deus quer fazer conosco. Às vezes nós temos a palavra certa e não sabemos usá-la no momento certo. A gente questiona demais Deus, quando na realidade a gente tem que entender o propósito dele. O tempo do não é o silêncio absoluto. O espera um pouco, o sofrimento. Não podemos perder a lucidez. Temos que estar lúcido. Sabe? Lúcido. Não fique em casa. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem orar. Vem orar. Faz a tua vida. Vem aqui. Vem diante de Deus. E é isso que precisamos. Para chegar no tempo do sim, tem que passar pelo não e pelo espere um pouco. Eu demorei 12 anos para entender isso. Sabe por quê? Porque eu tive que viver isso na minha vida para entender esse tempo. E eu quero nesta manhã dizer a você, meu irmão, que a mulher cananeia, ela é o exemplo daquilo que devemos ser na presença de Deus. Amém. Uma mulher que não era do povo de Deus, mas nos traz a referência do que é ser de Deus. Uma mulher que era inimiga de Deus, mas que soube reconhecer a grandeza de Deus para receber aquilo que ela necessitava. Glória a Deus. Os tempos de Deus aqui foram micrônicos, foram minutos, segundos, né? E existe um tempo aqui interessante. Quando Jesus a ignora, ela corre atrás de Jesus. Aí os discípulos, mestre, ela está te importunando aí, está aqui atrás. Você quer que eu vá lá e dispensa? Jesus, não, faz isso não. Eu vim ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque ele estava trabalhando nela, ele estava dando ali o aperfeiçoamento, moldando, em questões de minutos. Pense comigo, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele precisava ver aquilo. E é isso que Deus precisa ver em nós. A tua capacidade de resistência, de ultrapassar os teus próprios limites, que diante de um embate da tua vida, você se manter em pé. A Bíblia fala isso, aquele que cuida de não cair, fique em pé, em pé. É isso que precisamos. Quando você tiver com as tuas pernas trôpegas, quase caindo, diz, não, eu não vou cair. Deus vai me sustentar. Aleluia. É isso que nós precisamos, uns motivar os outros, incentivar os outros. Aleluia. E às vezes, vivendo dores tão maiores quanto aquele que você vai, o quê? Motivar. Pessoas que chegam para você e falam assim, irmão, você não sabe a luta que eu estou passando.